Em Lucas, capítulo 21, versículo 29, diz assim: E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira, para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, vós mesmo, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, quando tivesse sinais, não vai passar essa geração, sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhar por vós, agora diga comigo, para nós, olhar por nós. Porque Jesus está falando assim, essa geração, e eu creio que nós somos essa geração, do arrebatamento. E nós temos um inimigo que ele está bem esperto, sabendo que nós estamos na geração do arrebatamento, e ele vai fazer de tudo para nós ficarmos distraídos, para nós perdermos a salvação, porque Jesus veio para salvar. Toda a verdade tem um paralelo, logo o diabo está lutando para que nós possamos perder a nossa salvação. E Jesus disse assim: porque virá como um laço sobre todos os habitantes na face da terra. Vai vir como um laço, quer dizer, como uma armadilha, Aí ele fala assim: vigiai, pois, em todo tempo. E sabe que jeito que é para ficar vigiando? Vigiai em todo tempo, orando para que sejais ávidos. Há o motivo da oração, Nós temos que orar, vigiar, orar, orando, para que nós estejamos ávidos, prontos. Se você não der bola para isso, filho, então você está como candidato para não ser arrebatado. Porque aqui está falando, vigiai, orando. Que jeito que é para vigiar, gente? Orando. Orando por quê? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que prestar bem atenção. Para que estejai-vos ávidos. Estar pronto. Estar no jeito. Porque se não tiver no jeito, fica. Ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, vai acontecer muita desgraça, você tem que estar orando para ficar livre disso e estar de pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava, E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado, que já acabou. Só que no 34, põe no 34 lá para mim, filho, 21, 34. O que o pastor Dimar ministrou aqui é muito sério. Tem gente que ele não presta atenção. A Bíblia fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o pastor Dimar falou uma coisa muito séria aqui, sobre TikTok, Facebook. Então vamos pôr assim, A Bíblia, ela fala bem claro, não deis lugar ao diabo. Então, o que é o lugar espiritual na nossa vida? É a nossa mente. O diabo, o campo de batalha dele é na mente, ele ataca a nossa mente. Ele distrai. E os olhos são a janela da alma. E tudo que eu ouço está alimentando a minha mente também. A palavra tem poder. Entende? E funciona assim, Se eu pegar
suponhamos que essa vasilha aqui foi um pote de ouro, né? E se eu pegar esse pote de ouro e começar a colocar anéis de diamante, de ouro, o que ele é, esse pote? É um pote que é usado para guardar o que, gente? Joias, né? É ou não é? Então é um porta-joias. E nós, quando estamos assistindo, vendo, olhando para o Facebook, para coisa lá, nós estamos colocando dentro da nossa mente, dentro de nós, aquilo que nós estamos ouvindo, assistindo. Então, suponhamos que esse pote de ouro agora, eu não coloque joia aqui. Eu descasco uma banana e jogo casca nela. Eu acabo de comer uma maçã, jogo o resto nela. O que ela virou? O que virou? Lixo. Deus não quer que nós sejamos lixo. Pegaram? Deus não quer que nós sejamos lixeira. O Senhor quer que nós sejamos porta-joias. Então, quando eu pego a promessa de Deus para a minha vida e medito nela, vou estudar para me preparar para ela, vou orar por aquilo, eu estou sendo porta-joias. Eu estou carregando, eu estou sendo um vaso de honra, precioso para Deus. Não importa se você é de plástico ou é de barro, mas você tem que ser um porta-joias. Glória a Deus. Então, não, pode descer. Passa. Então aqui fala assim. Olhai por vós mesmo, por vós. Deixa eu ver na versão lá. E Jesus terminou dizendo: fiquem alerta, não deixem que as festas, as bebedeiras e os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia vos peguem de surpresa. Então, olha bem, está muito fácil para o diabo hoje, tá ou não está, gente? Vamos falar a verdade. Está muito fácil, né? Porque esse negocinho aqui, ele pode ser um auxiliar para que você seja cheio do Espírito Santo, mas é difícil, hein? Olha que o pastor, né, que luta contra isso aqui, está numa luta para poder não se contaminar com isso aqui. Eu fico imaginando as ovelhas, né? Eu fico imaginando as ovelhas que não têm objetivo e propósito, né, ministerial, da carga, né, do fardo de prestar conta para Deus, né, de carregar a liderança de um ministério, como é que deve estar. Então eu fico imaginando, né, eu no lugar de vocês, eu ia ser difícil ser arrebatado. Entendeu, né? Então, muitas vezes, o que me ajuda muito é ter um compromisso com as coisas de Deus. É estar atento ao que o Espírito Santo quer que a gente faça. E isso faz me ocupar, esse estar ocupado com Deus, é uma das coisas mais abençoadas que tem. Fica de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, olha bem, eu não vou frequentar uma igreja, eu não vou ser dizimista, eu não vou ficar me aliançando a um ministério, se não for o propósito de estar firme, alerta, pronto, entende? Para ir morar com Jesus no céu. E quem vai morar com Jesus no céu? São as pessoas que vão estar de pé diante do Filho do Homem. E quem vai ficar colocando sua mente cheia de lixo, cheia de cuidados dessa vida, pode... Se nós fizer alguma festa, nós temos que fazer festa, chegar lá, vigiar com a conversa, procurar ter conversas edificantes. Chega lá, conta seu testemunho, ouve testemunho, fala uma palavra,
Mostra alguma coisa que você aprendeu, que te impactou em alguma coisa. Sempre coisa que edifica. Não chega lá e falar coisa que não tem nada a ver com Deus, você pode estar ajudando o outro irmão a desviar. Amém, querido? Glória a Deus. Estende as tuas mãos e fala assim: Papai do céu, nesse momento, eu te peço a tua bênção, para que eu não venha ficar sobrecarregado com as preocupações, com dinheiro, com a minha vida financeira, social e profissional. Papai do céu, me ajuda a vigiar, para que eu não venha cair em tentação e o meu coração ficar desviado de Ti, por causa de rede social, para a glória de Teu nome. Me ajuda a eu ficar firme nas coisas do céu. Espírito Santo, faz com que eu tenha o suficiente para ter paz, tranquilidade e poder fazer a sua obra. Amém, querido? Querido Deus, eu quero que o Senhor abençoe teu povo. Que essa igreja, Senhor, seja, Deus, como a menina dos teus olhos. Ponho cada membro nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor sabe, Deus, que um pastor, Pai, qualquer pessoa, Pai, sendo pastor, sendo líder, Pai, ele tem, Senhor da glória, ocupado o tempo dele, Pai querido. Ele tem que cuidar, Senhor da glória, de coisas, Pai, que ele não tem, Pai, a onisciência que o Senhor tem. O Senhor pode usar, Pai, que do teu servo, mas o teu servo, Pai querido, não pode cuidar de todas as vidas, Pai. Mas nós podemos agora, Pai, ser usado por Ti, Deus, para que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Pai. Por isso, Deus, eu quero, Pai querido, que essa igreja entenda, Deus, que essa igreja não vai cuidar do mundo para Ti, Pai, mas ela pode ser usada, Deus, para o Teu propósito nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Temos aprendido, Senhor Jesus, que nós, comunidade, igreja, somos o corpo Teu, Jesus. Somos a manifestação do reino de Deus, da glória do Pai. Somos aqueles, Deus querido, que Te representa como sacerdote, como servos, como corpo do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Então, Pai querido, unge cada um aqui, Senhor, para ser um membro produtivo, em nome de Jesus, Pai, para a glória de Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Pode se assentar. Uma das coisas que nós temos que entender é isso, olha bem. A pessoa pega, ela fala assim: mas por que eu tenho que ir na igreja? Então, uma das artimanhas do diabo, né, que antecede a volta de Cristo, é a questão do congregar, do fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. E isso, né, o diabo, ele vai investir muito para que as pessoas não frequentem a igreja. E isso é uma estratégia, sempre teve essa estratégia do diabo. E nós sabemos, né, querido, que para poder nós buscar Deus, nós temos que aprender a lidar com a mente. As pessoas não sabem lidar com a mente, com o pensamento, com o coração, com o mundo, com as suas crises, necessidade. Então, de repente, né, você nota, né, que qual que é o primeiro mandamento para você se manter salvo, para você manter-se salvo, cheio de Deus, pronto para o arrebatamento? É você amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, colocar o reino de Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Quando eu me converti, qual que era o inimigo? Não tinha internet, não tinha celular. Um telefone custava uma fortuna.
E ainda tinha que pagar as ligações, que era outra fortuna, né? Você tinha o telefone, mas só a ligação da cidade que era mais barato. Mas se você ligar, a conta vinha um absurdo. E naquela época, o que a igreja tinha de luta era a televisão. A televisão controlava a mente das pessoas. Os crentes tinham televisão em casa, acompanhavam a novela. E todo dia as comadres se reuniam, né? E para comentar a novela. E como é que é aquela novela? E a televisão gerou essa geração, né? Aí quando veio o celular demorou um pouquinho para poder nós assistir filminho nele. Então o diabo ele está só. Agora preste bem atenção. Naquela época era mais fácil você dar a mente para Jesus, porque a televisão não era um concorrente tão forte. Mas mesmo assim dava tanto trabalho. Mas dava tanto trabalho. E hoje, se o povo, cada um não se conscientizar e pegar firme para priorizar Deus, nós não vamos ficar sem o celular, mas nós temos que orar, meditar, e toda vez que você pegar o celular, eu só posso pôr na minha vida o que edifica, e tenho que usar isso aqui para edificar a vida dos outros. Só isso. Só. Todo tempo você tem que estar pensando, é para o reino de Deus, é para o reino de Deus, é para o reino de Deus. Pegaram? Então, a gente, a televisão mesmo, né? Olha lá, o R.R. Soares, primeira vez que ele viu a televisão, então o problema não é a televisão, o problema não é a internet, o problema não é a rede social, o problema é que o diabo ele vai usar isso para poder nos distrair. E nós temos que estar todo o tempo amando a Deus sobre todas as coisas, e nós tiramos proveito disso. Porque diga comigo assim, o diabo não tem nada. Fala, ele não tem rede social, falei. Ele não tem internet, falei. Ele não tem, o diabo não tem nada. Tudo isso é nosso. O problema é que a Bíblia fala assim, não deis lugar ao diabo. Aí como a internet é nossa, a internet não é sua, a internet é nossa. Então, como a internet é nossa, aí tem aquelas pessoas, aqueles irmãos que vai servir ao diabo usando a internet. E o povo de Deus vai servir a Deus também usando a internet. Pegaram, gente? Glória a Deus. Então, olha bem, eu quero falar hoje um pouquinho sobre cura. Eu não sei se você viu o irmão ali falando, o problema na perna, né, que ele tá cada vez melhor, não é, filé? Então, o filé teve uma época que estava, e ele pedia oração e tal, e muitos de nós viemos para Deus, e não precisa ficar preocupado com milagre instantâneo, mas você precisa aprender a manter tua cura. Você precisa não dar lugar para o diabo colocar uma enfermidade na tua vida. Então a Bíblia fala muito claro, não deis lugar ao diabo. Põe para mim Salmo 103, Cília. Então quando você frequenta a igreja, não é só frequentar a igreja, tá, gente? Depois tem, é o passo para que você possa estar vivendo, vigiando, orando, firme. Diga comigo, não dando lugar ao diabo. O diabo, ele é conhecido não é por uma figura, por uma pessoa. Ele é conhecido pelo fruto que ele faz. Se a pessoa abandonou a congregação, deixou de congregar, é sinal que aquela pessoa deu lugar para o diabo. Ele não resistiu ao ataque do inimigo. Se a pessoa pecou, é porque ela deu lugar ao diabo. O pecado não é mais problema porque Jesus pagou pelos nossos pecados. O problema agora
é que você deu lugar ao diabo. Então, o pecado, ele não é quando eu pratico ele, para Deus não. Deus tem que resolver o porquê que eu pratiquei ele. É o porquê. E esse porquê, Deus quer resolver, querido, porque você vai cometer coisas, entende? Que vão acabar com a tua raça, com a tua saúde, com a tua vida, se você tiver uns porquê errado na mente, no coração. Então, o que Deus está ministrando para nós como igreja, é para evitar um mal que Deus já sabe que está sendo chamado sobre a tua vida. Você ser da igreja, só ser da igreja, não vai te proteger. O que vai te proteger é você estar envolvido no reino de Deus. Se deixar de vir na igreja, não tem chance. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva-me da morte e me abençoa com amor eterno. Então, olha bem, o Senhor nos sara, nos cura de toda enfermidade. Vamos repetir comigo? O Senhor me cura e me sara de toda enfermidade. Vamos de novo? O Senhor me cura, me sara de toda enfermidade. Você já pensou que o Po Yu Shu, ele ficou 15 anos confessando uma cura, né? E buscando a Deus e servindo a Deus. Então existia uma realidade, um fato, que ele estava doente. Uma doença crônica, sem cura. Mas ele nunca falou que aquela doença era dele. Ele confessava. Aí você precisa compreender que a fé, eu preciso confessar o que os meus olhos não veem. A fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção de fatos que eu não vejo. Então eu vejo a realidade, eu olho assim, eu falo, eu estou doente. E se eu falar que eu estou doente, eu estou doente. Porque é o poder da palavra. Eu confessei a doença, eu falei a doença. E Jesus, ele nos deu o poder para que nós possamos expulsar a doença. Para que nós possamos comandar a doença. Há poder nas nossas palavras nisso. Olha que Jesus disse assim, ó, olha bem. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser, diga comigo, dizer, ó, e disser a este monte, lança-te daqui para o meio do mar. Aí ele fala assim, não duvidando em vossos corações, será assim convosco. E como é que a fé, ela vem? Ela vem por ouvir o Facebook, o TikTok. Ela vem por ouvir, né? Como é que chamou? O Instagram. Ela vem por assistir um filme na televisão. A fé vem por isso. Então entrou aquilo em você, veio fé. Entende? Veio fé. Aí aquelas ideias que você, aquela emoção, aquela coisa que você sentiu, que você viu, aquilo que você gostou, entende? Te alimentou. Logo aquilo vai ter poder de ação na tua vida, porque você vai falar. Nós
nós ouvimos falar bem do Lula, nós vamos falar bem do Lula. Nós ouvimos falar mal do Lula, nós vamos falar mal do Lula. A fé tua veio para quê? Você está alimentando a tua vida para falar maldição sobre a tua vida. Pegaram? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí na hora que eu ver falar mal do Lula, eu falo assim, a Bíblia manda orar. Entende? A Bíblia manda orar. Então vamos supor assim, esse cachorro está aqui, né? Então eu vi assim, né? Se eu quiser ser abençoado, eu tenho que amar os animais. Eu preciso amar os animais. O homem que ama os animais, ele é abençoado, ele está com ele, né? Aí se eu pegar e não tenho fé para isso, né? Nessa hora eu vou falar, alguém tira esse cachorro daqui, passa, né? Já chuto ele, já deixo ele com a vida totalmente infeliz, né? Desgraço com a vida do animal, né? E para mim está tudo bem. Não gosto de animal. Então, a minha experiência com animais, o meu pensamento com animais, o meu relacionamento com Deus, a minha coisa assim, fez eu gostar de animal. Né? Aí, aquele que tomou outro tipo de atitude, acha um absurdo. Não quer o animal. Então, essas coisas dá para mostrar para a gente como é que as coisas transformam a nossa vida. Pegaram? Então, se eu começar a buscar a palavra de Deus, querido, olha bem, Deus tem compromisso com ela, não é o homem. Então, vamos dar um exemplo assim. Isaías capítulo 33, não é? Isaías, onde fala lá da morte de Jesus? Não é Isaías quando fala assim, pelas suas pisaduras fomos 53, sumiu, rapaz, gente, eu decoro então. Isaías 53 diz assim, que ele já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. É passado, presente ou futuro? Passado, ele já levou. Agora olha bem, se eu pegar e for antes, né, se um cara falasse assim para mim, não, mas você tem que confessar a tua cura, mas está doendo, mas você tem que confessar que você está curado. Sabe o que eu ia falar? Cara, eu ia falar assim, cara, eu não vou mentir, eu não sou hipócrita, está doendo. Entende? Então, quando você confessa a palavra, então você confessa a palavra de Deus mente. Vamos, gente? Mente. Então, se você confessar a palavra, você não está mentindo. Você está confessando a palavra de Deus. E se nós não resolver essa estrutura que colocaram em nós, como é que nós vamos viver pela fé? Porque para nós não pode ser hipócrita. Agora, olha bem, já pensou você ficar 15 anos doendo e você falando, fui curado, eu não tenho nada, Jesus já levou sobre ele. Esse cara foi 15 anos hipócrita. E um belo dia, aquela doença desapareceu. Mas aquela doença, ela desapareceu no físico aqui lá. Mas pela fé, ela já tinha sido resolvida há 15 anos atrás. Agora olha bem, quando a pessoa pega e cochila na fé, ele confessa a derrota, o que aconteceu? Ele zerou a fé dele, ele vai ter que começar tudo de novo. Porque ele assumiu a doença de novo. Agora, como isso é uma maneira de permanecer. Diga comigo, uma maneira de permanecer, fala aí. É viver confessando a palavra. Tá? Confessando. Eu não vou ficar ministrando, porque é muito, se deixar eu fico pregando muito tempo. Porque só desse negócio de confessando, se eu ficar citando aqui aonde está, né? Se com tua boca confessares, né? E tal, né? Pelo poder da palavra, se disser e tal, e tudo tem muita coisa na Bíblia para falar sobre a palavra, a confissão da palavra.
Mas a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai permanecer é confessar. Então Deus deu uma promessa para o nosso ministério, você tem que olhar e falar assim, a palavra diz, Deus diz para nós que esse ministério foi um ministério que não teve fé suficiente, porque esse lugar é muito pequeno para as pessoas que vão vir aqui. Vai ter que ter senha para assistir culto. Mas se você olha, mas faz tanto tempo e nós estamos só nesse pouco de gente ainda, o que você fez? Você destruiu. A palavra confessar significa falar a mesma coisa, no original é isso. Falem a mesma coisa que Deus falou. Entende? Não é confessar, não é o confessar que te dá poder, é falar a mesma coisa que Deus falou. Entende? É concordar com Deus. Então isso é falar. Que a gente fala, isso é confessar. Confessar é dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. Então a Bíblia fala assim, pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Agora, está doendo, mas eu fui sarado. Agora, o que eu tenho que ver? Eu preciso vigiar, eu tenho que permanecer na palavra. Bom, agora como é que eu permaneço na palavra? Bom, Jesus disse que se 2 ou 3 de nós concordarem em alguma coisa, será concordado no céu. Se nós ligar alguma coisa aqui na terra, será ligado no céu. Se nós desligar, só que ali ele falou de comunhão. Então, olha bem, comunhão. Você concorda, vocês concordam comigo, né? Que a perna do irmão pode estar doendo, né? Pode estar doendo no momento? Pode. Mas vocês concordam que essa dor é uma mentira? E que a palavra é uma verdade? Vocês concordam? Então isso é dizer a mesma coisa que está na Bíblia. E aí se nós concordar, então olha bem, já não é a fé do pastor, é a fé da comunidade. Da comunidade, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha comunidade. Nós somos de Jesus. E quanto que é essa comunidade? 2 ou 3 para cima. Quanto mais, se um elefante incomoda muita gente, 2 incomoda muito mais, 3 elefantes muito mais, né? Então a Bíblia, então nós junto. Agora olha bem, se nós junto, a Bíblia fala assim, se nós junto, vai lá na Torre de Babel, junto, esse povo, né, unido jamais será vencido, não é um ditado? Lá no Velho Testamento Deus olhou os homens fazendo aquela torre, falou assim, esse povo unido, nada será impossível para eles. Aí Deus colocou uma confusão de língua, aí eles não falavam a mesma língua, eles não falavam igual, eles falavam de modo diferente, e eles esparramaram. E Jesus falou assim, se Satanás está dividido com ele mesmo, logo o seu reino não subsiste. Aí quando Jesus olha para a igreja e fala assim, vocês unidos, 2 de vocês, se concordar, bem concordadinho mesmo, mas vocês podem pedir o que vocês quiserem. Então aonde está a fraqueza da igreja? Está em você, em mim, quando estamos em desacordo em qualquer coisa. Nós estraga tudo. E aí, querido, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, é complicado. Por quê? Porque nós queremos ter razão, estudamos para nós não errar. E aí, quando nós vamos encarar a unidade, nós sempre estamos desconfiados se o pastor está correto ou não. E nós não entendemos que Deus levanta autoridade para poder resolver esse problema.
Aí você não vai olhar se o pastor está certo ou não, você vai olhar a figura de autoridade. E você vai falar, e o propósito é que manda, não o que eu penso, não o que eu sei, não é que eu estou certo, o que eu estou, não, eu vou ter que unir. E como é que eu resolvo, pastor, se o meu pastor tiver certeza que ele está errado? Se você tiver certeza e você tiver certo, você vai orar e jejuar por ele e por você, porque essa certeza não é certeza. Essa certeza pode ser um orgulho, entende? Que te domina. E que te dá essa certeza. Então você tem que orar e jejuar pelo teu pastor e por você. E qual que é o caminho melhor? É o amor. Quando a gente ama, o filho pode ser a maior desgraça do mundo, não se abraça, vem, você sempre está atrás dele. Então, se você ama teu pastor, você sempre quer estar junto com ele, sempre quer estar do lado dele, sempre quer concordar com ele. E esse querer, esse amor, né, ele encobre, rebenta com todas as coisas que nós não conseguimos fazer certo. Quer dizer, ele encobre multidões de pecado. Por isso que o segredo é amor, por isso que sem amor, amor é uma ferramenta a mais poderosa que existe por causa da causa de Deus, que é levantar uma família para Ele. Sem o amor é impossível, porque sem o amor vai virar religiosidade, vai virar orgulho, vai virar o certo e errado, né? E não existe isso. Aí qual que é o padrão da coisa para nós estarmos corrigindo um ao outro? É a palavra, interpretada de acordo com o propósito, entende? Aí você vai fazer um negocinho para ajudar a igreja, mas aquilo está desviando do propósito, você vai corrigir por causa do propósito, não do que é certo e que é errado. Às vezes, né, está acontecendo alguma coisa e está tudo errado, eu não gostei e tal, mas eu falo assim, mas se eu corrigir, eu vou estragar o propósito. Entende? E às vezes está tudo errado, mas o propósito está sendo cumprido. Vou dar um exemplo bem simples. Qual que é o propósito de nós vir aqui na igreja, limpar a igreja? As outras igrejas usam a célula, né? Reunião de célula. Nós usamos o serviço da igreja para poder ter comunhão, para poder edificar os irmãos. Só que os irmãos vêm aqui sem o propósito. Eu expliquei qual que é o propósito, mas os irmãos vêm e ficam atrás de fazer o serviço bem feito. Arrebentaram com o propósito. Não era melhor o serviço estar mal feito, o prédio nem está limpo, né? E nós não conseguimos fazer nada direito aqui, mas nós está cheio de amor e de comunhão. Mas a pessoa que não anda no propósito, ela usa o que é certo, o que é errado, para destruir o propósito. Pegaram? Então, às vezes, né? Às vezes, nós ia chegar aqui, as mulheradas nem limpou aqui, ficou até mais suja ainda, porque elas ficaram, não deu tempo. Mas estão se abraçando, estão orando, estão ganhando alma, né? Está trazendo gente aqui, né? Para coisa assim. Aquela molecada veio aqui, eles adotaram ela, já começaram até a frequentar a igreja, né? Mas a igreja está uma coisa que nós temos até que dar uma benzida aqui para poder fazer o culto de tão bagunçado que deixaram, em vez de arrumar. Aí o pastor vai falar assim, gente, vocês têm que deixar isso aqui limpo. Não, o pastor vai falar assim, gente, não tem problema, porque o propósito era nós se edificar, nós ser pastoreados, nós sermos igreja. Então é assim que o diabo vai enganando a gente. O diabo, querido, ele é hiper mega esperto, ele pega a tua fraqueza e usa ela contra você.
e a ignorância do propósito. Entende? E assim vocês fazem comigo também. Eu tenho propósito na vida de vocês. Eu vou chamar a atenção, vocês, pô, não é assim, dá uma desculpa. Olhou para o que fez, pelo que o pastor falou. E o pastor falou, pode estar errado, não tem problema, é igual coisa aqui, pode estar errado não limpar. Mas o pastor está querendo que você entenda a pregação, não é o que ele está falando. É o propósito. Né? Agora vamos supor assim, né? Vocês vão pegar e vão vir aqui e vão deixar tudo sujo aqui, né? Mas vão conseguir cumprir o propósito. Ah, beleza. Entendeu, né? Vocês entenderam o propósito. Agora vocês falam assim, mas nós não conseguimos, nós não conseguimos cuidar das almas, pastor, porque nós ficava muito ocupado, né? Porque estava dando muito trabalho aqui, não cumpriu o propósito. O pastor está falando que é para deixar tudo sujo? Está certo o pastor falar que é para deixar tudo sujo? Uma irmã pode falar, pastor, mas nós não pode deixar sujo, né, pastor? A casa do Senhor precisa, aquela irmã está certa. Mas o pastor não estava dizendo isso, o pastor estava dando um exemplo. Né? Então as pessoas ficam nessa ignorância. A gente fica se defendendo em vez de querer compreender o que Deus está falando. Pegaram, gente? Então, olha bem, primeira coisa, nós temos que aprender que nós precisamos permanecer congregando. Depois, nós precisamos aprender que nós precisamos permanecer confessando na palavra. Confessando a palavra. E quando nós ficamos permanecendo na igreja, confessando a palavra, e o que eu vou confessar a palavra? Se o seu problema é enfermidade, você vai confessar a sua cura. Eu já fui curado. Eu já fui. E a igreja, às vezes o irmão vai chegar assim, irmã, mas você está falando que você foi curado, mas você está doente ainda. Você vai ter que encarar aquele negócio assim, por quê? Porque aonde vai ser a sua luta? Vai ser dentro da sua própria casa. Nossa casa hoje é a igreja. Os nossos maiores inimigos serão dentro da nossa casa. O maior inimigo de Jesus era o tesoureiro dele, era o que tinha cargo mais de confiança. Mas Jesus amou Judas. Jesus não chamou Judas de amigo com hipocrisia, ele não é hipócrita, com falta de amor, ele não tem, ele é o amor. Pegaram? Jesus não deixou se degradar da natureza dele por causa de um traíra. Ele amou Judas até o fim. Pegaram? Então, aí o que acontece? Você vai retrucar com aquele irmão, mas com amor. Para não perder. Não, irmão, eu confesso a palavra. Aí você vai falar, o Pô e o Chu esperou 15 anos. Eu espero o tempo que for, mas a palavra de Deus não mente. Então você está fazendo a batalha da fé. E o irmão da igreja é que está sendo o seu adversário nessa batalha, mas não é um adversário de pessoa, é um adversário de batalha espiritual, da batalha da fé. Né? Vamos supor assim, eu lá na Metodista era uma luta, porque Deus me chamou para andar no sobrenatural. E você sabe quem mais vinha me apagar meu fogo? Era pastor. O pastor chegava em mim e falava assim, eu não quero que você faça isso, irmão, porque isso veio lá do movimento do Toronto, vinha não sei o que, ele ficava contando as falhas do avivamento para me parar com aquilo. Chamava eu em reunião. E eu falava para o pastor, sabe o quê? Eu falava, pastor, dentro da tua igreja é do teu jeito. Só que eu chegava dentro da igreja, eu não fazia nada, eu só ponhava o pé lá dentro, o poder de Deus vinha e as coisas aconteciam, e eu era o culpado daquilo acontecer. Né? E daí? Eu tive que permanecer firme na minha convicção, mesmo
sendo os meus heróis, né, da minha conversão, né? São meus heróis até hoje, eram os meus maiores inimigos na questão da minha fé. Pegaram? Então, mas olha bem, mas por causa da igreja, eu nunca fui pedra de tropeço para haver divisão na igreja ou discordância com o pastor. Então nós ficava na nossa lá, né? Os irmãos que vieram comigo, eles sabem disso. Nós queríamos que a igreja crescesse, nós sonhava junto, nós ia junto com o pastor. Mas só para você compreender. Então essas coisas vai ter. E nós vamos ter que amar. Nós vamos ter que decidir. Nós vamos ter que decidir permanecer, ficar na fé. Agora olha bem, se Deus tem uma promessa para nós, você precisa entender o seguinte: todos têm promessas de cura. Diga comigo, todos têm promessas de cura. Agora bem, o problema é que não está na cura, o problema é que está na saúde. Você sabia que o inimigo pode estar armando um câncer para você, mas você pode cancelar isso? Você sabia que o inimigo pode estar armando para você de ferrar um órgão teu, mas você tem remédio para isso? Você tem o antídoto para isso? Você sabia que o inimigo está travando as suas finanças, mas você tem uma solução de Deus para isso? Porque a palavra que Deus usava para salvar, entende? Para salvar, era sozo. E a palavra sozo, ela não é só salvação para a vida eterna. A palavra sozo, ela é a vida completa. Ela é salvação da enfermidade, da pobreza, da miséria, da falta de amizade, de companheirismo, de tudo. É vida e vida em abundância. E aí quando você vai falar assim, não, mas Deus tem uma promessa para mim de prosperidade. Fala para mim assim, tem para todos. Tem para todos. Deus tinha uma palavra de prosperidade para mim. Já cumpriu. Mas Ele tem a mesma para a tua vida. Então, olha bem, mas essa prosperidade está primeiro na palavra. Então, o Facebook, Instagram, o TikTok, as coisas que estão entrando no lixo, que está entrando dentro de você, ele é o antídoto do diabo para você não ser abençoado. Toda verdade tem um paralelo. Se eu não sou porta-joia, eu vou ser porta-lixo. Pegaram? Se eu não permanecer firme, outra, né? Olha bem como é que é importante quando você compreende de planos e propósitos de Deus. Plano e propósito de Deus, de prosperidade, Deus tem para todo mundo. Então não se sinta mais importante do que o irmão, do que o pastor, do que o irmão que não conseguiu. O irmão que não conseguiu, ele precisa de ajuda, porque ele tem promessa de prosperidade. Eu não tinha estudo. E tem crente que acha que o estudo dele é porque ele vai se formar. Aí, querido, ele pode se formar, mas o estudo dele vai vir por causa da palavra. A prosperidade dele não é por causa do estudo, é por causa da palavra. Pegaram? A palavra é que vai dar prosperidade. Deus pode usar o estudo, mas não é o estudo. Então, maldito o homem que confia no estudo. Quando está dizendo maldito o homem que confia no homem, é isso. Então, aquele estudo virou o lixo. Entende? Que está atrapalhando. Tem crente que acha que ele tem que se formar em medicina, advogado, ou não sei o que, tem que ter um diploma para prosperar. Talvez seja esse a armadilha que o diabo te pegou. Entende? Está errado estudar? Não estou falando isso. Eu querendo que você entenda o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando mal de estudo. Eu estou falando, querido, que a Bíblia não diz isso.
Essa palavra você está confessando uma palavra de maldição para a tua vida. Não pode confiar no homem nem nas coisas do homem. Você confia no Senhor, na sua palavra. Então vigia. Então quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo vai guiar, vai falar assim, vai fazer essa faculdade, vai estudar isso, vai abrir isso, vai não sei o quê. E sempre a bênção de Deus vai estar à frente do que você está fazendo. Sempre. E ela vai se materializar conforme você vai obedecendo. E quanto mais bênção Deus te dá, mais você tem que ficar firme na igreja. Nos propósitos que Deus tem na igreja. Eu não quero que a pessoa venha aqui para limpar o ministério. Eu quero que a pessoa venha aqui para ser igreja. Porque o plano de Deus para nós, para a tua vida e para a nossa comunidade, ele depende disso. Depende. A minha parte eu fiz. Aconteceu, está aqui. E de agora em diante é nós, não é o pastor mais. Pegaram? Eu estou junto com vocês. O fracasso de vocês é o meu. Trabalhei em vão. E se vocês não sentirem essa dor, isso aí não começar a se tornar um motivo para vocês pegar firme na igreja? O que eu fico trazendo a pessoa aqui? Fala assim, ó. Depois começou a frequentar a igreja. Agora, querido, é lógico, essa pessoa parar de frequentar a igreja vai ser um processo, né? No começo pode até melhorar, mas daqui 10 anos você vai olhar a vida da pessoa. Ó, tem várias pessoas aqui que andavam comigo, estava bem, viraram empresário e tudo. Agora você olha a vida das pessoas, dá até dó. Né? Então, e agora o que eu quero dizer para vocês? Não basta estar na igreja, porque já pensou ser na igreja e você está descobrindo que você, com todo o seu esforço, com toda a sua sabedoria, com tudo que você faz certo para agradar a Deus, você não está andando junto com o pastor e você é uma ferramenta do diabo para atrapalhar o propósito de Deus? Se ajudando na obra está atrapalhando o propósito. Tudo por quê? Porque não quer aprender o princípio de autoridade. Não quer aprender o princípio de unidade. Não quer aprender o princípio do amor. Tudo por quê? Porque eu posso te dizer, querido, que você se acha melhor. E ninguém é melhor do que ninguém. Agora, tem gente que tem responsabilidade, que Deus colocou sobre o ombro dele. Então ele não é melhor, ele tem que executar, ser responsável sobre aquilo que Deus colocou. E aí nós temos que ajudar essa pessoa, porque se nós não ajudar, nós somos pedra de tropeço e servo do diabo. Então precisa entender como que funciona isso. Todas as cartas de Paulo é para a igreja aprender a ter unidade. Glória a Deus. Amém, querido? A bênção já é nossa. A cura é nossa. Amém? Aprende uma coisa com milagre. Diga comigo, milagre. Falou, o milagre não é a cura completa ainda. O milagre é um milagre somente. A cura verdadeira vem quando Deus tira a causa. Então, olha bem, qual que é a causa da minha saúde? Entende? Qual que é a causa da minha prosperidade? E se a pessoa for próspera, né, no engano do diabo, Deus também vai tirar a causa da prosperidade dela. Porque aquilo vai levar ela para o inferno. Pegaram?
Então vai ter pessoas ricas que vão vir no ministério, mas a causa da prosperidade, ela prosperou com coisa errada. Com mentira, com engano, com roubo, falcatrua, exploração, engano. E está rica, próspera. Parece que tudo dá certo para ela. Aí Deus tira a causa da prosperidade para ela, ela vai ter a maior decepção se o Deus dela for a riqueza. Então Deus tira a causa. Então vamos pôr assim, né? Eu sou pobre, Deus vai tirar a causa da minha pobreza. E aquela pessoa vai receber agora uma prosperidade de Deus, mas na causa de Deus. Só que daí vai depender dela se reprogramar, de mudar a vida dela e buscar prosperidade diante de Deus. Vamos supor assim, Deus tem um chamado para você ser profeta, mas você frequentava um lugar ao qual você era médium, recebia espírito e lá você era um profeta. Você adivinhava, jogava coisa e dava certo. E você era famoso com isso. Outra, você ponhava a mão nas pessoas, as pessoas eram curadas. Aí você vem para a igreja de crente, Deus vai tirar a causa. Entende? E por um tempo, você vai sumir os dons, a unção, o poder que você tinha, vai sumir tudo. Por quê? Porque aquela unção, aquele poder era do diabo, não era de Deus. E depois você pode receber aqueles dons, ou dons diferentes, ou talvez nem receber. Mas você vai receber a bênção de Deus, e você vai ser curado, próspero, liberto, e vai morar com Jesus no céu. Entende? Não importa o que você traz aqui na igreja, Deus vai tirar o diabo do teu couro. Vai tirar o inferno da tua vida. E nós temos que ser uma família, tanto o rico como o pobre. Agora Jesus diz que para o rico é muito mais difícil. Entende? Para a pessoa, o benzedor lá que só faz o bem para os outros, para ele vai ser bem mais difícil, né? Porque agora na igreja ele vai perder aqueles dons, né? Não vai poder ajudar os outros. Por isso que nós temos que entender que quem salva é Jesus. Jesus quer resolver a causa, porque Ele tem um propósito na tua vida, e o propósito dele não é o que você pensa, não é o que você quer, não é o que você coisa, porque é bem maior, é bem melhor, é muito mais gostoso. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus agora? Vamos receber uma oração? Então, olha bem, para você ver, né? A Bíblia, ela fala assim, que pelas pisaduras de Jesus nós já somos curados, eu já fui curado. E é Ele quem perdoa todos os meus pecados e sara-me de todas as minhas doenças. Correto ou não? Então, diga assim comigo, Senhor Jesus, me perdoa por eu ter confessado a doença e não ter confessado a Tua palavra. Eu quero dizer a mesma coisa que diz a Sua palavra, que eu já fui curado, para a glória de Teu nome. E enquanto eu tiver o sintoma, eu quero dizer a verdade para esse sintoma. Que a palavra de Deus é uma verdade, e isso é uma mentira. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para uma cura, uma libertação completa. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para uma cura e uma libertação completa. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para uma cura e uma libertação completa.
Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para uma cura e uma libertação completa. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para uma cura e uma libertação completa. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para decretar que vocês são curados e libertos em nome de Jesus. Agora, Pai, eu quero fazer uma oração para esses meus irmãos, Pai. Eu declaro a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Os órgãos deles sejam reconstruídos, Pai. Em nome de Jesus, os hormônios, Pai querido, sejam, Deus querido, agora ajustados, Pai. Todas as químicas do corpo deles, Pai, seja ajustada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero saúde neles, Pai, eu não quero mais doença. Eu quero dizer assim, Pai, que agora é saúde, Pai. É a saúde, Pai, é perdão dos pecados, Pai, que saúde, Pai, libertação. Eu digo para o espírito da enfermidade, eu digo para as células doentes, se retire, vá embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Tudo para a glória de Teu nome, Pai. Amém. Deem uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.